Eu mencionei Pedro durante a nossa conversa anterior e o meu coração veio nessa direção. Eu apenas fazer a leitura na segunda epístola de Pedro, do capítulo 2 em diante, onde Pedro começa dizendo o seguinte: ora, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras para a alma e para a consciência, até chegarem ao ponto de renegarem, de diminuírem, de dessignificarem até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Vai virar coisa secundária ou nula. Ora, os que assim fizerem estarão trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos, não poucos, muitos surgirão e seguirão as suas práticas. Uma multidão vai seguir as práticas da libertinagem, da loucura, da falta de lucidez do Evangelho. E por causa deles, dessa multidão de alucinados, vivendo o nome de Deus sem Deus, e pregando o nome de Jesus enquanto negam a soberania e a obediência a Ele nas suas vidas, por causa dessa multidão de gente fake no Evangelho, é que o caminho da verdade, o caminho do Evangelho, o caminho de Deus no mundo vai ser infamado e odiado por causa dessa multidão de loucos seguindo os falsos e os enganosos. Também, outra coisa vai acontecer. A avareza vai tomar conta dessa geração toda. Movidos por avareza, esses que são os líderes dissimuladores, controladores de uma multidão de enlouquecidos e ensandecidos que os seguem, eles vão aproveitar e vão fazer comércio desse povo, comércio político, comércio de todos os tipos, e vão criar palavras fictícias, inventar promessas divinas, fazer todo tipo de ficção louca e mágica para a mente desse povo, para que eles possam controlar esse povo, fazer comércio deles, ganharem dinheiro com eles, enquanto são movidos cada vez por maior avareza, maior ambição, maior avareza e ambição. Para eles, e você é um deles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ninguém escapará. Pode ter certeza, não precisa escrever, já está escrito. Nenhum deles escapará. Ora, para você não ficar dizendo, bom, mas é ungido do Senhor. Ungido do Senhor é, ou não vou dizer o quê, para você, porque eu não aguento mais tanta burrice. Ungido do Senhor coisa nenhuma, é ungido de bosta. E para mostrar que Deus não faz acepção de idiotas, o apóstolo Pedro diz, ora, para você que está com esse papinho de dizer, ele será poupado, porque pode ter alguém crendo no Evangelho e se salvando por causa desse bandido. Não. A pessoa que está sendo salva é a pessoa, mas o bandido é o bandido, e a ele o Senhor Jesus diz, eu nunca te conheci. E não haverá acepção de pessoas. E o juízo começa primeiro por esses, que dizem que estão ensinando o nome de Deus enquanto corrompem almas humanas. Ora, para que ninguém fique com essa história de que eu me escondo atrás de alguma proteção, comigo não acontecerá, olha o que o Senhor diz através de Pedro. Se Deus não poupou a anjos quando pecaram, vai poupar o apóstolo, o bispo, o canalha religioso?
não poupou a anjos, não poupou a Satanás, que tinha outro nome, e era um cara infinitamente melhor que você, vai poupar você, seu diabo. Não poupou a anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, no Tártaros. Os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Você está pensando que com você vai ser o quê? E não poupou o mundo antigo, não poupou o mundo antigo, não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas ou 8, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo daqueles dias e cobriu a todos. Não poupou a anjos, não poupou o mundo antigo, nem poupou a Sodoma e Gomorra. Antes reduziu-as a cinzas. E ordenou-as e designou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplos a quantos venham a viver vida impiedosa. Vocês acham que a impiedade de vocês vai ser poupada? Ora, foi Jesus que disse que a situação de Sodoma e de Gomorra tinha ficado menos ruim do que a de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Porque Corazim, Betsaida e Cafarnaum não foram hospitaleiras para acolherem o evangelho da graça, que curou centenas e dezenas e muitos no meio deles, e acolheu e perdoou, mas eles não se converteram ao evangelho. Por isso Jesus disse: em verdade eu vos digo que nos dias do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês que estão aí ouvindo o evangelho e com o coração empedernido. Não poupou. Ele livrou a Ló, porque o coração dele se afligia com o procedimento libertino daquelas pessoas insubordinadas. Sofria a angústia de existir no meio de tanta loucura. Esse foi preservado, porque o Senhor sabe livrar da provação as pessoas que andam em piedade, e reserva, todavia, sob castigo, os injustos para o dia do juízo. Especialmente um certo grupo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, as paixões, andam em imundas paixões e caprichos, menosprezam qualquer que seja a autoridade espiritual e divina, se tornam pessoas atrevidas, arrogantes, não temem difamar ninguém, nenhuma autoridade espiritual, não reconhecem a seriedade de quem anda com Deus em lugar nenhum, ao passo que anjos, embora maiores em força e em poder do que qualquer um de nós, não proferem contra seres espirituais juízo infamatório diante de Deus. Nem o arcanjo Miguel agrediu a Satanás, antes disse: o Senhor te repreenda, Satanás. Mas aqui entre nós, como brutos irracionais, ele está falando de pregadores, falsos profetas, falsos mestres, toda essa moçada que vocês vivem com elas o tempo todo. É desses que ele está falando. Ele não está falando de gente de longe, não, é de gente de dentro. Esses são de dentro, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, porque escolheram um caminho tão perverso que se autopredestinaram para a maldade e para o juízo. Sim, falando mal daquilo em que são completamente ignorantes. Na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça pelo salário de injustiça que praticaram, pela exploração que fizeram à vida dos outros. Sim, porque eles consideravam como prazer a sua luxúria, a sua prosperidade carnal. Em pleno dia se jactavam, nem mais se notavam, eram verdadeiras nódoas, eram verdadeiras deformidades, tumores humanos. Mas enquanto isso se regalam nas suas mistificações, o Senhor me disse, enquanto se banqueteiam no meio da riqueza adquirida,
Os seus olhos, todavia, Deus sabe, são cheios de adultério, são insaciáveis de cobiça, de pecado, de luxúria, de prazer carnal. Estão sempre engodando almas inconstantes. O nicho deles são as almas fracas. Eles não querem almas pensantes, inteligentes, fortes. Eles precisam de almas fracas, inconstantes. Eles têm o coração exercitado todo dia na avareza, só o que eles pensam. Por isso se transformaram em filhos malditos, em filhos do diabo, embora sejam profetas, bispos, apóstolos, pregadores, evangelistas, são filhos malditos. Abandonaram o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beó, que só amava a grana, o prêmio da injustiça. Recebeu como castigo da sua transgressão que um animal de carga com voz humana refreasse a sua insensatez. Ficou tão doido que recebeu a exortação de jumento. E é o que vai acontecer com cada filho maldito dessa geração. Esses são como fonte sem água. Se você chegar neles, não tem água para a tua alma. Eles são como névoas impelidas pelo temporal, mas não vai ter chuva, é só coisa rarefeita, não vai salvar a terra. Para eles, que vivem só da aparência e do engano, está reservada a negridão das trevas, viu? Porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade e arrogância espiritual, eles engodam, enganam com paixões carnais, com seduções, por suas diversas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir do erro. Mas eles agarram essas pessoas e eles as botam de volta no engano, no controle, prometendo-lhes liberdade, poder, prosperidade, quando eles mesmos são apenas escravos da corrupção, da avareza, da luxúria e da perversidade. Pois aquele que é vencido por qualquer coisa fica escravo daquilo que o vence. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Evangelho do nosso Senhor e Salvador, eles se deixam enredar de novo, se entregam e são vencidos, e aí se tornam cínicos no exercício, na prática dessas mesmas coisas, torna-se agora o último estado deles infinitamente pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido nada de Jesus, nada do Evangelho. Melhor lhes seria terem vivido e passado pelo mundo como pagãos, do que serem hoje os promotores do engano. Porque o segundo estado deles é muito pior do que o primeiro. Antes, alguns deles eram pais de santo, hoje são bispos, e são bispos mais demoníacos do que foram pais de santo. Melhor lhes fora nunca terem conhecido o caminho da justiça do Evangelho, do que após conhecê-lo, por causa de grana, dinheiro, fama e poder, voltarem atrás, apartando-se do mandamento puro da palavra que ouviram. Com eles aconteceu, e eles são todos gente crente, líderes, profetas, tudo isso que eu já descrevi. Com eles aconteceu o que certo adágio popular e verdadeiro diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Amados, esta é agora a segunda epístola que eu escrevo a vocês, diz Pedro. Em ambas, eu estou procurando despertar em vocês, com lembranças
a mente de vocês, para ver se a mente de vocês é iluminada, se ela se torna lúcida e não se torna mais enganável. Estou lembrando como seriam para vocês não entrarem no engodo proposto o tempo todo à volta de vocês. Sim, eu estou dizendo o que digo, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos profetas verdadeiros do Evangelho. Sim, foram ditas pelos santos profetas, como mandamento do nosso Senhor, que foi também ensinado pelos apóstolos. E o mandamento dele é que todo aquele que conhece a Deus, anda na luz, ama, não pratica injustiça e não consegue viver em nenhuma deliberação de prática de pecado. Porque o amor o sara e o cura e cria nele a impossibilidade de se entregar ao engano, uma vez que a verdadeira consciência do Evangelho nele foi plantada. Não dá mais para ele voltar para o que não seja Evangelho. Amados, é para isso que eu vos esclareço. Tendo em conta agora, antes de tudo, que nos últimos dias virão muitos escarnecedores com os seus escárnios e que vão criar ensinos, moveres, teologias, religiões adaptadas às suas paixões. Se a paixão dele é dinheiro, ele vai criar algo que se adapte àquilo. Se a paixão dele é libertinagem carnal, ele vai criar algo que se adapte àquela permissividade. Mas serão escarnecedores do Evangelho, dizendo, muitos deles, o Senhor está demorando. Vamos cuidar nós mesmos. Quem sabe ele demora para que o nosso poder cresça. Como os operários da vinha queriam tomar o poder do dono da vinha. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, e ninguém apareceu dos céus. Portanto, o que já aconteceu, aconteceu. Eles esquecem, deliberadamente esquecem, que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelas quais veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens perversos. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa de voltar, como alguns entre vocês que a julgam demorada. Não, pelo contrário, Deus está sendo longânimo, dando tempo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que dê tempo ainda de todos chegarem ao arrependimento. Por que você quereria que Jesus voltasse hoje? Para te encontrar nesse estado desumanizante e desumanizado? Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão extinguidas. Visto que todas as coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento, em piedade e em amor, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a profecia do Evangelho. Esse é o apocalipse dos pastores, dos mestres, dos bispos, dos falsos obreiros, dos enganadores,
e da multidão que ama o engano e o engodo, que rejeitam a verdade quando a ouvem, mas preferem a injustiça pela mágica sedutora da sua proposta. Esse é o apocalipse dos crentes vivendo na mentira e na hipocrisia. É o apocalipse de Pedro. Jesus, por favor, que o temor, o tremor, a verdade, a santidade, a pureza, o espírito de sinceridade, de quebrantamento, de percepção de nós mesmos, nos tenha sido concedido, que a gente se enxergue, que nos arrependamos, que essa multidão crescente de falsos mestres ainda haja salvação para muitos deles. Do contrário, caminham céleres para a morte, já são cidadãos do Tártaros, e não haverá apelação, porque estão vivendo para perverter o que é santo, para expropriar almas humanas, para fazer o caminho do amor ser blasfemado por causa da prevalência da avareza, do engano e da cobiça. Oh Deus, é tanta perversidade, é tanta nojeira, é mau esse mundo, e no meio dele aqueles que dizem anunciar o teu nome estão se tornando os piores entre os horrorosos. Conseguimos, como Israel na antiguidade, fazer pior do que as cidades e as culturas que nos cercavam. Nós somos o pior da terra. Cada dia nos tornamos pior. Nossa condição é pior do que a de Sodoma e Gomorra. Nós que nos dizemos filhos de Cafarnaum, que dizemos que Jesus cura em nosso meio, filhos de Betsaida e de Corazim, subiremos porventura até o céu? Não, tu dizes, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma e em Gomorra se tivessem operado os sinais de graça e de verdade, de misericórdia que em ti se operaram, Sodoma e Gomorra teriam sobrevivido até os dias de hoje, mas vocês são incuráveis, vão ficando cada vez piores. Os estados de vocês pioram à medida em que o tempo passa, vocês só se tornam muito mais perdidos do que quando julgavam que perdidos estavam. Senhor, que a tua palavra prevaleça sobre a dureza do nosso ser e que venham as reações do Espírito Santo provocadas no nosso coração.